Irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Com grande alegria que nós estamos reunidos aqui nesta manhã, porque temos crido que esse é o dia do Senhor, não é nosso. É o dia em que nós devemos juntos, nos preparar a nossa alma para nos encontrar com Deus. Esse é o momento também especial em que nós temos uma pequena sombra, reflexo daquele grande dia, quando nós estaremos para sempre reunidos no céu, naquele grande coro celestial, louvando a esse Deus que é somente Deus, né? Meus amados irmãos, nós estamos pela parte da manhã fazendo um estudo expositivo, no livro de Gênesis, e chegamos no capítulo de número 10. No domingo passado terminamos o capítulo de número 9, quando vimos a descida de Noé com a sua família da arca. E as instruções, as palavras de proteção, de provisão, de prescrição, que o Senhor Deus deu a Noé para que a vida humana ela continuasse. Nós vamos então continuar nessa manhã, agora olhando para essa nova sessão do livro de Gênesis, que é o capítulo de número 10. E nós vamos, irmãos, então tentar aprender aqui algumas lições para a nossa vida. E eu queria que você, à medida que você ouvisse a palavra de Deus, você meditasse na sua mente e pedisse ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda. O que essa palavra quer falar comigo? Porque a pregação, irmãos, ela tem um sentido racional. Ela tem que passar pela nossa mente. Então, se nós estivermos sonolentos, se nós estivermos com o espírito meio, com a alma meio anuviada, com o espírito meio abalado, a gente não vai conseguir aprender aquilo que Deus quer para a gente. Então é um momento que nós temos que descansar em Deus, no Espírito, e pedir para que Ele opere em nossa vida. Então, vamos nesta hora proceder então à leitura, Gênesis, capítulo de número 10. Nós vamos, irmãos, ler aí a descendência dos filhos de Noé. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgama. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo as suas línguas, segundo as suas famílias, em suas nações. Eu quero que você preste atenção nesse refrão aqui. Segundo as suas línguas, segundo as suas famílias, segundo as suas nações. Essa é a primeira vez que acontece. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put, Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Vilá, Sabitar, Ramá, Sebatecar. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Abel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Ananim, a Anamim, não sei se é daqui que vem a Ananideua, Anamim e a Leabim e Naftuim, a Patrocim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arveus, aos zemareus, aos ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus.
E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Lás. São estes os filhos de Cã, segundo, presta atenção, as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem foi pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ru, Jeter e mais. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Eu quero que você preste atenção, que agora Moisés ele vai falar da descendência de Joquitã e não de Peleg, tá? Então preste atenção, o filho mais velho de Eber foi Peleg, mas ele não segue Peleg, ele segue Joquitã. E aí vai dizer, Joquitã gerou a Almodá, a Selef, a Azar-Mavé, a Gera, a Adorão, a Uzal, a Dicla, Obal, a Abimael, a Sabá, Ofi, a Avilá e a Jobabe, todos estes filhos de Joquitã. Olha, se você quer um nome para o seu filho, está aqui, ó. Um bocado de nome bonito, né? Só um nome bonito. Eu quero que você preste atenção aqui, olha só. E habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. Verso 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Vamos orar? Senhor amado, Deus poderoso, se o Senhor deu a tua palavra, Senhor, agora nos dá a graça de entender ela para a nossa vida, Senhor. Há passagens difíceis, Senhor, difíceis de entender. E só o Senhor para poder abrir os nossos olhos, poder, ó Deus, ver coisas que só o teu Espírito pode nos ensinar, Senhor. E aqui, ó Deus, nós nos humilhamos, porque não temos condição nenhuma, Senhor, de ler, de explicar e de aplicar a tua palavra ao nosso coração. Por isso, Deus Santo Espírito, toma o teu lugar agora, ó grande mestre, ó grande ensinador da tua igreja, Senhor, desde os tempos remotos, vem sobre nós, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a aprender uma grande lição da tua parte nesta manhã para a nossa vida. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto desse texto é justamente a descida de Noé com seus filhos, da arca, da aliança. E agora, irmãos, nós vamos ver Deus aqui abençoando os filhos de Noé a tal ponto de se multiplicar e multiplicar muito. Nós percebemos então que ter filhos é uma bênção ordinária de Deus. Ninguém pode ter filhos nesta vida se Deus não abençoar, se a mão de Deus não estiver sobre o útero da mulher e fizer frutificar. É por isso, irmãos, que o povo judeu entende que a mulher que não pode ter filhos é amaldiçoada. E por isso nós vamos ver várias mulheres chorando por filhos, como o caso de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, porque os judeus entendiam que a bênção da multiplicação de ter filhos é uma bênção de Deus, e a bênção de Deus está sobre aquela mulher que reproduz, sobre aquela família que tem muitos filhos. Então essa era a bênção de Deus, esse era o entendimento. E nós vamos perceber aqui então, no capítulo de número 10,
essa multiplicação das nações, das famílias, das línguas, muita gente sendo formada aqui a partir, né, da família de Noé. Então, meus amados irmãos, essa genealogia que nós temos aqui é uma genealogia tripartida. Por que ela é tripartida? Lógico, Noé teve quantos filhos? 5? Não. 10? Não, teve 3. Então, a partir desses 3 filhos de Noé, nós vamos ver aqui a genealogia do capítulo de número 10. E eu quero que você observe, irmãos, que Moisés, ele usa aqui um recurso literário que Deus colocou no seu coração para poder fazer a divisão desse capítulo, para que nós pudéssemos então perceber as divisões da família. Então você vai perceber esse recurso literário, né, no verso de número 5, você vai então ter a primeira família e vai encerrar com esse recurso literário quando ele diz, né, que se repartiram em suas famílias, línguas e nações. Então, do verso 1 ao 5, nós vamos ter a primeira divisão. Do verso 6 ao 20, nós vamos ter essa outra divisão, a segunda divisão, né? E aí vai finalizar no verso de número 20, e se repartiram em suas línguas, em suas nações, em suas famílias. E a terceira divisão, você vai encontrar novamente o refrão, né, no verso de número 31, finalizando então aí essa genealogia. E outro destaque que eu tenho que fazer aqui para vocês é que Moisés, irmãos, ele não faz essa genealogia de ordem cronológica, de nascimento dos filhos de Noé. Você já notou isso? Qual é a primeira família que Moisés trata aqui? É a família de Jafé, que era o irmão do meio. Depois, irmãos, nós vamos ver a família de Cã, que era o filho mais moço de Noé. E por fim, nós vamos ver então Deus tratando com a família de Sem. É estranho isso, né? Mas isso aqui, meus amados irmãos, você tem que notar. Tem uma ordem porque tem um sentido. Deus, ele quer falar alguma coisa ao fazer essa ordem cronológica. Nós vamos perceber que os jafetitas, eles não tiveram grande importância, né, na história redentiva. Nós não ouvimos falar muito dos jafetitas. Mas da família de Cã, que vai sair os cananeus, nós vamos ouvir e falar muito deles na história da redenção e na história do povo de Israel. E por fim, meus amados irmãos, nós vamos perceber que o filho mais velho, que é Sem, ele é tratado por último, porque é dele que vai proceder a linhagem messiânica. E é dessa continuação da família de Sem que Moisés ele vai escrever o capítulo de número 11, 12, para mostrar a continuidade e que a família escolhida dentre as famílias dos filhos de Noé foi a família de Sem, os semitas. E Moisés ele quer frisar que o filho que nós devemos olhar e a bênção messiânica está na família de Sem. E ele vai continuar, por isso que ele vai finalizar o capítulo de número 10. E no capítulo de número 11, se você ver isso, ele vai, a partir do verso de número 10, continuar a linhagem de Sem. Então percebam que tem um propósito. Isso aqui não é por um acaso. Deus está aqui esquematizando como é que os israelitas deveriam ler esse relato. Portanto, irmãos, qual é o objetivo desse capítulo? Por que Moisés escreveu o capítulo de número 10 em Gênesis? O propósito, irmãos, que Moisés escreveu, o capítulo de número 10, primeiro, é mostrar um panorama geral das nações. De onde nós procedemos? De que famílias nós viemos?
Será que nós viemos dos jafetitas? Será que você é um jafetita? Ou você é um camita? Ou você é um semita? De onde você veio? Então, depois de Adão, claro que é o primeiro homem, nós viemos de Adão, mas depois do dilúvio, irmãos, existe 3 famílias pelas quais todas as demais foram geradas. Isso aqui então nos faz entender, e Moisés tem esse objetivo, é mostrar para os israelitas de onde é que vocês estão vindo. Qual é a raiz histórica de vocês? Qual é a árvore genealógica de vocês? Vocês têm que perceber isso. E Moisés, irmãos, tem esse propósito ao escrever o capítulo de número 10 do livro de Gênesis. E nós temos então que olhar isso. Em segundo lugar, Moisés tenciona, irmãos, mostrar aqui a lista dos povos cananeus que serão inimigos dos israelitas. Esses povos, de onde eles vieram? De onde eles descendem? Eles descendem de uma linhagem decorosa que desonra os pais, que é ligada ao sexo liberal, são os cananeus. E são pagãos. E é essas famílias que vocês terão que desarraigar de Canaã, que é a terra prometida. Então, Moisés estava mostrando, irmãos, a distribuição geográfica destas nações, para que o povo de Israel tivesse noção de que aqueles povos cananitas, eles deveriam ser expulsos dali da terra. Então Moisés, ele tinha tensionava isso, mostrar as distribuições das famílias entre as nações, e o povo israelita, ele teria que tirar aquele povo dali. Nós notamos aqui, irmãos amados, nesse capítulo de número 10, percebam a distribuição das famílias e de suas terras. Nós vamos ver aqui Deus usando, irmãos, uma tática geopolítica e fixando as nações onde elas deveriam morar, habitar, fixar suas tendas. Moisés, então, está mostrando aqui, né, que Deus estava tirando Abraão de Ur dos Caldeus, ia gerar uma grande família, que depois iria para o Egito, que depois sairia do Egito, e eles então, irmãos, teriam que se fixar geograficamente naquela parte de terra da Palestina que mana leite e mel, porque Deus é aquele que fixa as nações nos seus lugares. É Deus quem faz isso. Porque, meus amados irmãos, nós temos em 1970, né, reconhecido o Estado de Israel? Porque é Deus que fixa as nações nos seus lugares. É Deus. Deus coloca cada povo no seu lugar. E nós temos que entender isso, e é isso aqui que esse capítulo de número 10 vai nos ensinar. Então, amados irmãos, eu queria que você prestasse atenção aqui, né, agora. Eu vou tratar aqui de alguns aspectos geográficos que não é muito doce, palatável de nós trabalharmos. Né? Quem aqui já fez uma devocional numa genealogia? Ruim, né? As fachadas gerou Sabitá, que gerou... Como é que a gente faz uma devocional? Como é que a gente retira, né, algo espiritual, né, de uma genealogia? Mas nós vamos, irmãos, tentar
fazer isso aqui. Nós vamos tentar nos devotar aqui à mente e tentar pedir a Deus que, de alguma maneira, com essa genealogia, né, toque no nosso coração e aplique a sua palavra ao nosso coração nesta manhã, tá bom? Então me ajudem, por favor, todos atentos, não se esmoreçam, tá bom? Vamos prestar atenção aqui na palavra de Deus, tá? Então vamos lá, vamos olhar para a genealogia. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí então, Deus estabelecendo as nações, as famílias, nos seus lugares. E a primeira família que nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, é a família dos Jafetitas. Vamos olhar mais uma vez, por favor? Olhem só comigo. Verso de número 2. Os filhos de Jafé são Gome, Magog, Madai, Javã, Tubal, Ezeque e Tiras. Os filhos de Gome são Askenais, Rifate e Torgama. Os de Jafã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Vamos ler juntos? Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Percebam, amados irmãos, que Deus aqui então vai tratar do filho do meio. Quem é o filho do meio? Jafé. Jafé, meus amados irmãos, é aquele filho que, juntamente com Sem, seu irmão mais velho, eles andaram com um lençol para trás para cobrir a nudez do pai quando ele se embebedou. Ele foi um daqueles que respeitaram a dignidade do ser humano, a dignidade do pai velho deles, que era Noé. E vai dizer então, no capítulo de número 9, no verso de número 27, que Noé, ele deu uma bênção. Ele pediu a Deus, orou ao Senhor e disse: Senhor, por favor, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, irmãos, nós vamos ver aqui Noé abençoando as famílias dos Jafetitas. E os Jafetitas, eles se multiplicaram, eles cresceram, eles habitaram em suas terras, conforme vai dizer aí no verso de número 5. Agora, nós temos que entender, meus amados irmãos, que esse verso de número 5, ele é anacrônico, porque ele está antes da Torre de Babel, no capítulo de número 11, quando as nações, todas as nações falavam só uma linguagem. E depois, então, Deus, ele separou as nações e cada um falou na sua língua. E foi para a sua terra. Né? E Deus fixou as nações nessa terra. Então, vamos olhar aqui no mapa. Você vai ver aí, então, aqui está o Brasil. E você vai ver aí nesse quadrado, de maneira específica, onde os filhos de Noé, geograficamente, geopoliticamente, eles habitaram. Então vamos aproximar, pode passar. No próximo slide, então, nós vamos ver aí os filhos de Jafé. Lá naquela parte de cima superior, irmãos, de rosa, é onde nós encontramos os Jafetitas habitando. Onde é que eles habitaram? O texto, irmãos, ele vai nos dar aqui algumas orientações e alguns estudiosos, alguns históricos, livros históricos, irmãos, eles vão nos dar o norte para onde esses filhos de Jafé, eles começaram a se fixar. Então, possivelmente, os Jafetitas, eles, irmãos, moraram ao redor das ilhas. Olha só, por favor, veja o verso de número 5. O que diz aí? Estes repartiram entre si as ilhas das nações. A palavra ilha aqui não é a mesma que nós entendemos hoje.
que é um pedaço de terra circuncidado por água. Isso é uma ilha para a gente, né? Então, Ilha do Marajó. Então, você vai ter que pegar uma balsa para ir para lá, porque não tem como, é uma ilha, né? Uma balsa de umas 4 horas de viagem, mais ou menos, né? E aí você atravessa 3 horas, e aí você, por quê? Porque ali tudo é circuncidado por água. Aqui, irmãos, quando nós lemos essa expressão, e repartiram entre si as ilhas das nações na sua terra, quer dizer que eles moraram às margens, naqueles dias, dos rios, irmãos, dos grandes rios que existiam naquele tempo. Então aqui, possivelmente, os filhos de Jafé, eles moraram, irmãos, às margens do Mar Negro, às margens do Mediterrâneo, eles moraram às margens dos grandes mares naqueles dias. Então, os estudiosos vão dizer, né, que os filhos de Jafé moraram em parte do norte do Rio Negro, próximo da Rússia, da Ucrânia. Deles descendem, né, quando você ouve falar aqui no verso de número 2, de Madai, os filhos de Jafé são Gomer e Magog. Onde moraram Gomer e Magog? Ali próximo da Rússia, da Ucrânia. E nós vamos ver aí depois Madai. Quem é Madai? Madai, irmãos, no verso de número 2, é o pai dos Medo-Persas. Lembram o que vai acontecer lá no livro de Daniel? Os Medo-Persas. Então, esses irmãos vêm aqui de Madai. Os Medo-Persas, irmãos, eles vão morar na região do Irã. Atual Irã hoje. E nós vamos aqui continuar. E vai dizer aqui que vem deles Tubal, Meseque e Tiras. Esses aqui, eles são pais, possivelmente, da Grécia, da Trácia e da Turquia. Tubal, Meseque e Tiras. Eles são pais, irmãos, da Grécia, da Trácia e da Turquia. E nós vamos continuar aí, verso de número 4. Os de Javã são Elisá. E possivelmente esse Elisá é pai da ilha de Chipre. Elisá morou na ilha de Chipre, habitou na ilha de Chipre. E aí nós vamos ter, irmãos, um nome que é mais conhecido para nós. Quem é que vem depois de Elisá? Tarsis. A história bíblica, irmãos, aonde nós encontramos o nome de Tarsis? Nós encontramos lá no profeta Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive e ele vai para onde? Para Tarsis. Possivelmente, por favor, pode passar aí o gráfico? Possivelmente, não está aí, me perdoe. Possivelmente, irmãos, essa Tarsis aqui, esse Tarsis, ele é o pai da Espanha. Nós vamos perceber que desde este momento, nós vamos ter então os filhos de Jafé indo para partes distantes do hemisfério, para a Espanha, longe. E esses filhos então eles estão andando, eles estão procurando terras boas para morar. E naqueles dias, irmãos, vai dizer que Tarsis era o fim do mundo. E Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, ele pegou, desobedeceu e disse: não, eu vou para onde Deus não vai me achar, que é o fim do mundo. Eu vou para Tarsis. Então, possivelmente, o pai de Tarsis, os filhos de Tarsis foram aqueles que fundaram, que habitaram ali as partes da Ilha Ibérica, chamada também de Ilha Ibérica, que é a Espanha. Os filhos de Jafé também, irmãos, habitaram em toda a Ásia Menor,
e partes da Europa. Então, eles estão caminhando aí desde o mar Mediterrâneo, nas margens dos rios, tá certo? Tigre, dos mares do Rio Negro, e eles estão então na costa ali todinha da Turquia, indo em direção à Europa, à Espanha. Então, possivelmente, esses são os jafetitas, os filhos de Jafé. Vai dizer no verso de número 5: estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, segundo as nações. Então, esses aqui são os jafetitas. E o texto vai prosseguir. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, então, Moisés escrever a história do filho mais moço, que é Cã. Como é que nós sabemos, irmãos, que Cã é o filho mais moço? Leiam comigo aí, por favor, capítulo 9, verso 24. Vejam comigo aí, por que nós sabemos que Cã é o filho mais moço de Noé? Vamos ler juntos? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Quem era o filho mais moço? Cã. Então aqui nós vamos ter, meus amados irmãos, a história de Cã. Cã, quem é Cã? Cã é aquele filho que desonrou o seu pai, é aquele que viu a nudez do seu pai, e é aquele que espalhou a notícia da nudez do seu pai para os seus irmãos. E toda aquela pequena comunidade ficou sabendo. As mulheres, dos seus irmãos, quem sabe já os filhinhos. Então isso aqui fez com que Cã fosse amaldiçoado pelo seu pai, porque o seu pai ficou muito triste por esse mal feito de Cã para com seu pai. E Cã, então, meus amados irmãos, ele também vai se espalhar com seus filhos, ele vai ter filhos, e ele vai então se fixar numa parte de terra. Vamos ver aí, mais uma vez, onde é que esses filhos de Cã se fixaram? Veja aí comigo, por favor, então. Vai dizer aí quem são os filhos de Cã. Verso de número 6, vai dizer assim: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi, irmãos, e Misraim são aqueles que vão habitar no Egito e no norte do Sudão. Se você ler o livro de Êxodo, interessante, você vai ver isso. Vai dizer que os egípcios, irmãos, eles moravam em Misraim. Quem é Misraim? Misraim está aqui, é filho de Cã. E possivelmente, esse Misraim foi aquele que fundou o Egito. Você vai encontrar aí, então, os filhos de Cã morando no Egito. Tá certo? Pute foi aquele que habitou no norte da África. Canaã vai habitar em toda a Palestina, naquele perímetro ali, onde vai haver as guerras dos israelitas com seus principais inimigos. Seba, possivelmente ele habitou no Iêmen, na Etiópia, e Avilá, toda a Arábia Saudita. O interessante, meus amados irmãos, leiam comigo, por favor, o verso de número 7. Você vai ver assim: os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Então percebam aqui, que possivelmente Seba é o pai dos sabeus. Você sabe quem é a rainha mais destacada dos sabeus? Está lá em 1 Reis, capítulo de número 10, verso de número 1. É a rainha de Sabá.
De onde ela veio? Possivelmente, meus amados irmãos, lá, né, dessa parte de onde Seba habitou, que é possivelmente no Iêmen, na Etiópia, tá certo? Então essa rainha, ela veio de longe para poder ouvir, ela ouviu da sabedoria de Salomão, e ela disse, eu quero conhecer Salomão, e ela foi lá, e quando ela ouviu falar de Salomão, ela disse, não, o que eu tinha ouvido era muito pouco. Isso é passo em extremo aquilo, né, que eu ouvi de Salomão. É muito mais. E aí, irmãos, nós vamos ter aqui uma pausa no texto. Moisés, então, ele vai destacar uma pessoa aqui da família de Cã. Quem é este? Vamos ler aí, verso de número 9. Por favor, verso de número 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Quem fundou Babel? Nimrod. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Rebote e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Recém. Percebam, amados irmãos, então, que Moisés, ele vai aqui sair do geral e ele vai focalizar na vida de um personagem. Quem é esse personagem? Nimrod. Irmãos, Flávio Joséfo, que foi um dos grandes historiadores judeus da antiguidade, no primeiro século, ele, irmãos, viu a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele vai escrever um livro chamado Guerra dos Judeus, e um segundo livro que é Antiguidade dos Judeus, ou Antiguidade Judaica. Irmãos amados, esse homem vai dizer que a tradição judaica aponta Nimrod como o grande arquiteto da Torre de Babel, que nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo de número 11. Quando nós lemos, irmãos, que Nimrod, ele foi valente caçador diante do Senhor, nós pensamos até que isso aqui é uma qualidade. Mas na verdade, meus amados irmãos, isso aqui não é uma qualidade, é um demérito. Todos aqueles que eram grandes caçadores na antiguidade, que impactavam as pessoas com a sua arte de caçar, e nós somos impressionados com homens que são capazes de atirar, né, com um arco e flecha à distância, né, atirar uma flecha, atravessar uma maçã. Né, desde a antiguidade, os homens são impressionados com isso. Né, uma pessoa que atira e atira bem, né, um Davi da vida que, com estilingue, né, era capaz de acertar precisamente na testa de um gigante. Já pensou isso? É impressionante um guerreiro desse. Né? Capaz de pular num buraco e matar 3 leões. Né? Os valentes de Davi faziam isso. Outro matar gigantes que tinham 6 dedos na mão. Já pensou? Levar um tapa de um gigante? Um soco? Golias, quase do tamanho desse teto, 3 metros de altura, 4 metros. Gigantes naqueles dias. Então, irmãos, vai dizer aqui que Nimrod, ele era um grande caçador. E geralmente um grande caçador, ele era um grande guerreiro. Se esse homem, meus amados, segundo a tradição judaica, ele é também o fundador da Assíria de Nínive, você entende agora o porquê Jonas não queria ir para Nínive, para a Síria. Sabe por quê? Porque o pai dos assírios era Nimrod. E Nimrod, irmãos, era muito mau. O império que ele levantou
ele conquistou pela violência. Era violento. Ele conquistava terras pelas suas armas, pela sua luta. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que Nimrod vai ser o grande arquiteto da Torre de Babel, porque vai dizer a tradição judaica que esse homem ele se rebelou contra Deus. E ele vai dizer, irmãos, que ele iria vingar a terra, os seres humanos, contra Deus. E ele iria levantar uma torre para chegar aos céus e, se possível, matar o próprio Deus. Você já imaginou, irmãos, o nível de arrogância desse homem? Vai dizer então que o propósito deles era construir uma torre até chegar aos céus. Porque Nimrod queria matar Deus. Ele queria se vingar de Deus. Por isso, irmãos, que Jonas não queria ir para a Síria, para Nínive, porque vai dizer que os valentes, irmãos, assírios, eles eram considerados mais valentes, conforme o monte de cabeças de caveiras que eles conseguiam empilhar. E quanto maior fosse o número de cabeças empilhadas, mais valente, mais assassino, mais caçador, mais guerreiro era um homem. Quando Deus diz, vai a Nínive, Jonas se pelou de medo. Porque os assírios, irmãos, eram filhos de Nimrod. Aquele que queria matar Deus. E se Nimrod queria matar Deus, imagine o que os assírios iriam fazer com Jonas. Que era um profeta judeu. Que era inimigo do povo assírio. Imagine. Jonas estava se pelando de medo. Sabe o que os assírios faziam? Eles, irmãos, empalavam as pessoas vivas numa lança. Empalavam. Colocar a pessoa viva. Eles, irmãos, arrancavam a pele das pessoas. Tira por tira. Você já imaginou a dor? E a pessoa gritando, e ele se divertindo, achando graça. Era assim os filhos de Nimrod. Maus. E o interessante, meus amados irmãos, é que isso não vai escapar aos olhos de Deus. Vai dizer aqui no verso de número 9, foi valente caçador diante do Senhor. E vai dizer ainda, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então percebam a ênfase, né? Nada escapa aos olhos de Deus. E Deus, irmãos, vê até os maus. E Deus está vendo, irmãos, a maldade dos homens ruins. Deus está vendo o que esses homens hoje, líderes do PCC, como é o nome daquele que está preso? Que era líder? Fernandinho Beiramar. Deus está vendo. Deus está vendo, irmãos, esses homens que são maus, que são ruins. Deus está vendo. E as famílias e o exemplo que eles estão gerando. Deus está vendo, Deus está funilando, Deus está observando a maldade desses homens que comandam, né, o mal na terra. Não é só os bons que Deus vê. Vai dizer lá no livro de Jó, que Deus viu Jó, porque ele era homem bom, íntegro, reto e temente a Deus. Mas vai dizer aqui, meus amados irmãos, que Deus também vê os homens maus. Os homens ruins, Deus está vendo. E as famílias que eles estão gerando. Os Fernandinhos Beiramar da vida, né? Os Jack estrupadores da vida. Deus está vendo, né? Esses homens ruins. E nada escapa. E você vai perceber aqui que é escrito na Bíblia que existe um homem ruim.
e que está gerando cidades e famílias ruins. Veja só então, os filhos de Cã, quem são eles? E nós vamos finalizar então no verso de número 20, vamos ler? Me perdoe, irmãos, vamos ler aí, por favor, para finalizar, nós vamos ler o verso de número 15, os filhos de Cã. Quem gerou, os filhos de Canaã, o filho mais moço de Cã, quem ele gerou? Ele gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Lembram de Tiro e Sidom, que Jesus estava lá, então vai ficar lá no litoral da Síria. Tiro e Sidom. Então, esse aqui é o pai, né, de Sidom, é filho de Canaã, né? E Canaã vai gerar Et aos jebuseus. Os jebuseus são aqueles que habitam em Jerusalém, que foram expulsos por Davi. Você vai encontrar isso, né? Davi expulsando os jebuseus e habitando lá em Jerusalém. Mas vejam só, ainda tem os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os amareus, aos ramateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, olha só, lá no norte da Palestina, né, lá na Síria, indo para Gerar até Gaza. Nós lembramos da cidade de Gaza. Quem morava na cidade de Gaza? Os filisteus. Gaza, morava os filisteus, inimigo de Israel. Né? Golias era dos filisteus. E nós vamos ver então que as cidades deles iam até Sodoma e Gomorra, as cidades mais prostitutas que havia ali na Palestina. Homossexualismo, né? Percebam só de onde vem, irmãos, a cidade de Sodoma e Gomorra, Admar, Zeboim, até Lasa. Verso 20, vamos ler juntos? São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então tá aí, esse é o mapa. Você vai perceber então, né, os filhos, né, de Cã, as famílias camitas, elas se espalhando aí por toda a Palestina, né, subindo também ali para a Ásia. Nós vamos ver isso aí, né, de maneira geográfica, tá certo? Para finalizar, irmãos e irmãs, esta manhã, vamos ler a terceira família, que é a família dos semitas. E aí, verso de número 21, nós vamos ver aqui então, Deus, ele abençoar a família de Sem. Quem era Sem? Sem era o filho mais velho de Noé. Né? Juntamente com Jafé, foi aquele que cobriu a nudez do seu pai. E Noé, irmãos, ele vai dar uma bênção especial para os semitas. Né? E nós vamos perceber que Deus ele vai abençoar a descendência de Sem, de ser aquela pela qual vai partir os filhos da aliança. E eu quero que você perceba aqui comigo um destaque que Moisés faz. Nós não iríamos perceber se nós não afunilássemos aqui, né, o nosso olho clínico. Mas você vai perceber aqui, irmãos, que Moisés ele vai descrever os 4 filhos de Sem. Dos 4 filhos, ele vai aqui destacar Eber. Possivelmente, a palavra hebreu vem, irmãos, de Eber. Mas também a palavra hebreu pode significar peregrino. Não tem uma concordância, não é afirmativo isso, mas possivelmente, irmãos, possa vir também da palavra Eber, que é peregrino, porque Abraão ele foi peregrino na terra de Canaã. Então, há essas 2 linhas pelas quais descende a palavra hebreus. Nós não sabemos. Mas o certo é que a maioria até dos hebraístas, eles preferem,
dizer dos estudiosos que vem aqui de Éber. São os hebreus, tá certo? E Éber, irmãos, ele vai ter 2 filhos, Peleg e Joquitã. Então, nessa primeira lista, você vai ver os filhos de Joquitã. Mas numa segunda lista, que está no capítulo de número 11, verso 10 em diante, você vai encontrar então, né, a família de Éber através de Peleg, o filho mais velho de Éber. Então, nós vamos estudar isso, nós vamos olhar isso, mas nós não vamos nos ater agora à segunda lista. Nós vamos olhar aqui para a primeira lista. E nós vamos perceber, irmãos, né, que Moisés, ele não vai andar pelos filhos de Joquitã, mas ele vai andar depois pelas famílias de Peleg. Através de Peleg, você vai ver então de quem vai nascer, né, aquele que vai ser o pai na fé dos hebreus, dos judeus, que vai ser Abraão. Nós vamos ver isso aí no verso de número 26. Leiam comigo, né, você vai perceber isso. 11:26 vai dizer: viveu Tera 60 anos e gerou a Abrão. Então, a partir daqui é que vai continuar a descendência messiânica. Mas, meus irmãos, vamos voltar então e vamos olhar, por favor, a partir do verso 21. Vamos ver aí os filhos de Sem e onde eles habitaram. Né? Por favor, passe aí. Olha aí. Esse é o gráfico. Olha aí nesses pontos azulzinhos. Você vai perceber então aonde os filhos de Sem habitaram. Tá certo? Então vamos lá, verso 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade e Lude. Então, meus amados irmãos, possivelmente, né, Assu, Elão, daí vem os elamitas, eles habitaram possivelmente, se estabeleceram lá no norte, você vai ver, tá certo, da Palestina. Eles possivelmente se estabeleceram ali próximo do Golfo Pérsico, onde hoje é o Irã, tá certo, tá aí, né, no mapa Elão, ali próximo do Golfo Pérsico. E você vai ver a Sul se estabelecer na Síria e a Arfaxade no sul do Iraque. E os filhos de Lude na Turquia e Arã na Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? A Mesopotâmia, meus amados irmãos, é essa parte aí que fica entre 2 rios. Meso é meio, entre, pótamo, por isso água potável. Pótamo é rio. Então, a Mesopotâmia está entre 2 rios, tá certo? Então, por isso que é essa faixa de terra aí todinha, né, que nós estamos vendo, essa daí é a Mesopotâmia, tá certo? Você vai ter esses 2 grandes rios aí, né, separando essa faixa de terra. Né? É por isso que essa palavra também, irmão, gerou a palavra hipopótamo. O que significa hipopótamo? Hipo é cavalo, né? Hipótamo é rio, cavalo do rio. Então, se você quiser andar de cavalo no rio, você pode andar em cima do hipopótamo. Quem tiver coragem, né? Pular, dar um tapinha no bumbum deles, cavalinho! E sai nadando, né? Atravessando o rio. Por quê? Porque o hipopótamo, né? Lembra da palavra hipismo? Vem disso, de cavalo. Né? Cavalo do rio. Então, ele anda, ele se esconde, né? Ele fica... à noite, né? Passa o dia, né?
dentro do rio, né? Por isso, hipopótamo. Então, meus amados irmãos, aí está, tá certo, os filhos, né, de Sem. E nós vamos ver aí, então, no verso de número 25, isso afunilar. A Eber nasceram 2 filhos, olha só, 2 filhos. Perceba aqui a ênfase. Eber, possivelmente, aquele que é o pai dos hebreus, ele teve quantos filhos de Moisés? 2, apenas 2. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Aqui possivelmente é uma ênfase, irmãos, é uma referência à Torre de Babel, possivelmente, que vai acontecer no capítulo de número 11. Ou possa ser também aqui, né, uma referência a um terremoto que possa ter repartido a terra. Mas nós achamos melhor entender aqui como uma referência a esse fato histórico que vai acontecer logo mais, que é a Torre de Babel. Nós preferimos achar isso. Você vai perceber isso aqui, no verso de número 25. Você vai perceber isso também, meus amados irmãos, no verso 18. Tá certo? Olha só, falando da família dos cananeus, vai dizer os aveus, amareus e os ramateus, depois se espalharam as famílias dos cananeus. Como é que eles se espalharam? Possivelmente por causa da Torre de Babel. E aí então, vai dizer, verso 25, e o nome do seu irmão foi Joquitã. E aí Moisés se prende a Joquitã, e ele vai dizer, Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azar-Mavé, a Gera, a Dorão, a Uzaia, Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, Ofi, a Vilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Então aí no mapa, né, você está vendo aí, tá certo? Aqui no final, indo para o Oriente, indo ali para a África, né, já quase atravessando aí, né, para a Etiópia, para o Iêmen. Você vai ver aí, né, os filhos de Joquitã habitando no Oriente, nas montanhas longínquas ali, habitaram os filhos de Joquitã. Nós vamos finalizar então, Moisés finaliza esse capítulo dizendo, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Vamos ler juntos, verso 31? São estes os filhos de Sem. Verso 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Percebam, amados irmãos e irmãs, então, que Moisés, ele finaliza, conclui dizendo que esta é a origem histórica, né, de onde, irmãos, vai descender os israelitas. E logo depois, em Gênesis 11, você vai ver então Abraão surgindo, e de Abraão então vindo Isaac, Jacó, tendo seus filhos, sua família com 70 pessoas descendo para o Egito, indo depois pela mão de Deus para a terra prometida, onde eles teriam que desafixar os cananeus, os filhos de Cã. Eles teriam que lutar contra os seus próprios irmãos, que haviam se pervertido, que eram imorais, que eram indecorosos, que desonravam os pais, que tinham uma lei completamente longe da lei de Deus. E então percebam que Moisés tem um propósito. Quando eles leram pela primeira vez Gênesis 10, ali atravessando o deserto para ir para a terra prometida, para batalhar, né, contra os cananeus. Então eles leram
e entenderam a raiz histórica, a árvore genealógica, de onde descendia aqueles povos pagãos, ímpios, que não serviam a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vamos finalizar nessa manhã? Quero então fazer algumas aplicações para o nosso coração nessa manhã. Eu quero que você leve isso no seu coração. Qual é, irmãos, a devocional? O que nós podemos, irmãos, tirar de espiritual de uma genealogia? O que nós podemos tirar? Nós podemos tirar algumas lições, sim. É difícil, mas nós podemos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos? Deus abençoa a proliferação da raça humana. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso aqui para você, eu quero que você leve isso no seu coração. É Deus, irmãos, quem abençoa a face da terra de ver filhos nascendo. Nós temos que agradecer a Deus, porque se nós vemos, irmãos, a nossa igreja brotando filhos, se nós vemos aqui, meus amados irmãos, filhos da aliança, filhos do pacto, filhos, irmãos, que estão aprendendo a lei de Deus, filhos que estão aprendendo a adorar o Deus vivo, ao Deus santo, e se eles estão santificando a sua vida, e se eles estão se consagrando a Deus, é porque Deus, irmãos, Ele abençoa as famílias de terem filhos. É Deus, na sua graça, quem faz isso. E nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque Ele não deixa o seu povo sem um remanescente. E Ele está trazendo do nosso ventre filhos santos, que serão pastores, serão presbíteros, serão diáconos na sua igreja. Irmãos, nós vamos ver aqui Deus separando uma família, através da família de Sem, a família espiritual, e através dos nossos filhos, irmãos, Deus vai abençoar todas as famílias da terra, porque essa, irmãos, é a bênção de Abraão. Deus abençoa, meus amados irmãos, a terra de ter filhos. Deus, irmãos, está abençoando a terra de ter filhos. E nós temos que entender isso. Nós temos que ver isso. É Deus que desde o início, lá de Gênesis, capítulo de número 1, abra comigo, por favor. O que ele diz a Adão? Vamos ler. Gênesis 1. Verso 28. Vamos ler todos juntos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E nós vamos ver, meus amados irmãos, lá em Gênesis 9, Deus repetir essa bênção sobre os filhos de Noé. Vamos ler então, por favor, capítulo de número 9, verso 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: ganhem muita terra, tenham patrimônio, dedique a sua vida para ser um grande profissional. Você, mulher, dedique a sua vida para ser uma grande advogada, juíza, uma grande médica. É isso que Deus diz aqui? Não. Irmãos, vai dizer aqui: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O apóstolo Paulo, irmãos, no Novo Testamento, vai dizer que as mulheres, elas deveriam ser preservadas na sua missão de mãe. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias em que as famílias não querem ter mais filhos. As famílias, irmãos, hoje adotam um cachorro e
E as pessoas, elas dedicam toda a sua atenção a um cachorro. E as pessoas hoje, irmãos, elas valorizam mais uma árvore, mais uma galinha. A gente não pode nem comer a galinha. E a gente tem que ser, hoje, herbívoro. Nós temos que hoje ser, vegano. Porque a gente não pode comer nada de coisa animal, porque não podemos matar o bichinho. Mas hoje, nós vivemos uma geração, irmãos, a geração mais assassina de todos os tempos. Porque são mais de 55 milhões de abortos em todo o mundo. Em todo o mundo. Mulheres matando fetos, um ser humano que poderia ser um grande agente de Deus, poderia ser um crente, poderia ser um adorador de Deus, poderia encher a terra com a glória de Deus, mas hoje estamos, irmãos, legando isso aos muçulmanos, e os muçulmanos entenderam isso, e eles, irmãos, estão tendo filhos, como coelhos têm filhos, e eles estão proliferando porque eles entenderam que eles têm que encher a terra para poder dominar com a sua religião. Irmãos, nós temos que entender que Deus deu uma missão para as famílias crentes. E essa missão é justamente ter filhos. Porque Deus abençoa de termos filhos para poder encher a igreja. E se nós, irmãos, não somos evangelistas, se nós não crescemos pelo evangelismo por missões, nós temos que pelo menos crescer, irmãos, aumentando a classe infantil da nossa igreja, para que tenha mais crentes, para que surjam mais filhos, para que sirvam ao Senhor e amem a Deus e o evangelho possa ir para frente. Então Deus abençoa, meus amados irmãos, isso é uma mostra do amor de Deus. Quando Deus traz filhos à existência, é uma prova da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus matou todos os seres humanos com o dilúvio. E Deus exterminou todos os homens. Então, uma prova do amor de Deus é que aquela promessa e aquela bênção que Ele deu a Adão, Ele está dando aqui a Noé. E Ele está dando a mim e a você. E Ele está dizendo, então, crescei, multiplicai, porque eu amo as nações e eu quero ser amado das nações, eu quero que os filhos de vocês abençoem as nações. Então isso é bênção e graça de Deus. Então isso mostra um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui no capítulo de número 10, um Deus que Ele é um Deus que é gracioso e amoroso, porque Ele é que fixa as famílias nos seus lugares. Sabe por que você está aqui no Pará? Porque Deus fixou seus pés aqui no Pará. Será que foi você que escolheu estar aqui, nascer aqui, viver aqui? Não. Foi Deus quem escolheu que você viesse para cá, porque Ele tem uma missão com a sua vida, porque Ele tem uma obra com a sua vida e com a sua família aqui, neste lugar, que ninguém pode fazer senão a sua família. Querem uma prova disso, bíblica? Abram comigo, por favor, amados irmãos, todos juntos comigo. Deuteronômio, capítulo de número 32, por favor. Verso de número 8. Quem achar pode ler em voz alta. Olha só. Quem é que muda as pessoas de lugar? Quem é que fixa as pessoas, as famílias, os filhos de Deus no lugar aonde eles devem habitar? Quem é?
é Deus. Isso, meus amados irmãos, mostra o amor que Deus tem por você. Deus tem algum propósito com a sua família. Sabe, irmãos, eu conheço uma família, jovem casal, né, ele veio transferido para cá, né, porque passou no TJ, Tribunal de Justiça, fez o concurso e veio, né, de Teresina para cá, para Belém. E daí ele começou a ter uma crise familiar, porque a mulher dele não aceitava de maneira nenhuma, lutava com ele, porque não gostava de Belém, porque Belém é suja, porque Belém é isso, porque Belém é aquilo, e ela queria voltar para sua terra, porque ela estava sua família, e eu não queria, não quer de maneira alguma, né, permanecer aqui, e isso criou uma crise familiar. Irmãos, quem é que fixa, quem muda, quem coloca, quem leva as pessoas para habitar onde elas devem habitar? É Deus. Querem uma prova disso? Mais uma vez, abram comigo para Amós. Lá no finalzinho do Velho Testamento, capítulo de número 9, verso de número 7. Quem achar pode ler. Olha só. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitó os filisteus. Cafitó, irmãos, é a ilha de Chipre, tá certo? Cafitó é um dos filhos de Cã, tá? Ou de Jafé, estou lembrado. Depois a gente tem que olhar lá na genealogia. Né? De Cafitor, os filisteus que moram em Gaza, Asdod, Ecrom, e de Quiro, os sírios. Olha só, os olhos de Deus, irmãos, estão sobre as nossas vidas. E é Deus quem faz subir os povos, as nações e fixa ela nos seus lugares. Isso, irmãos, é graça de Deus. É graça de Deus. Deus, pela sua graça, me tirou lá de Recife, com a família do meu pai, me trouxe para cá, porque ele tinha um propósito com a minha vida. Porque Deus me fixou aqui, eu não sou recifense, eu não sou pernambucano. Por que eu não estou lá na minha terra? Com a minha família. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha família, ela é ímpia. Não teme a Deus como nós tememos. E Deus, de algum modo, nos tirou de lá, nos trouxe para cá, para que pudéssemos experimentar aqui o verdadeiro evangelho. E Deus aqui, pela sua graça, né, então, me chamou para o sagrado ministério. E hoje eu estou servindo aqui no Pará, porque Deus me fixou aqui nesse cantão para servir Ele aqui. E assim mesmo é a sua vida, é a sua família. Nós não entendemos isso. Às vezes achamos Deus ruim e não entendemos por que Deus faz isso, porque Deus nos tira de algum lugar, ou porque Deus nos coloca para viver numa certa rua ou numa certa casa. Irmãos, Deus é que está fixando o lugar dos filhos dele, onde eles devem habitar. Isso é graça e amor de Deus. Aprenda isso. Então, toda crise familiar, se for por causa, né, desta questão de terra, nós temos agora que sossegar. E dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me coloca aqui.
no início do meu casamento, minha esposa nunca tinha saído da sua casa, nunca tinha saído da sua família, e de repente ela vem de Teresina para cá. E aí então ela acordava chorando todos os dias, ia dormir chorando todos os dias, porque ela queria ir embora. Eu estava quase para tirar a aliança do meu dedo e dizer, vá-se embora. Pode ir. Não aguentava mais, era muito choro. Era choro de manhã e choro à noite. Aí Deus, olha só o que Deus faz. Deus então mandou a irmã dela para cá, e conheceu um jovem da igreja aqui, casou com ele e veio para cá. Aí ela já não ia dormir chorando, ela só acordava chorando, mas ia dormir contente, porque a irmã estava aqui. Olha como Deus faz, E daí então Deus depois deu um emprego para ela aqui, e ela foi entendendo. Então, irmãos, é Deus quem faz isso na nossa família. Às vezes passamos por crise, não entendemos por que Deus faz isso. Mas isso é uma expressão do amor e da graça de Deus. Porque quem sabe se ficássemos onde estávamos, se Abraão ficasse onde ele estava, quando ele disse, Abraão, sai da tua terra. Não, Senhor, Deus o livre. Eu estou bem aqui. E para Canaã, não sei quantos quilômetros, andando com a minha esposa. Não, Senhor, minha esposa, olha, ela é bonita demais, a Sara. Vão cortejar ela, vão querer me matar por causa. Deixa eu ficar aqui. Mas Deus disse, sai, Abraão. Quem está mandando sou eu, é Deus. E às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. E Abraão foi. Nós temos que pela fé entender isso, irmãos. Segundo lugar, eu queria, meus amados irmãos, ler com vocês isso aí. Vamos ler todos juntos? A genealogia mostra uma lista de inimigos de Deus. Mais uma vez, a genealogia. O que nós podemos aprender, meus amados irmãos e irmãs, com essa genealogia? Em segundo lugar, irmãos, Deus nos ensina aqui que os filhos de Deus, eles vão andar coladinhos com famílias que são inimigas sua na fé, inimigas sua, irmãos, na conduta, no comportamento. Nós vamos andar coladinho com essas famílias que são inimigas de Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa manhã. Irmãos, nós não podemos, como luz, deixar que as trevas impactem a nossa vida. Você pode dizer, pastor, mas lá no meu emprego, é trevas. Lá na minha faculdade é trevas. E é por isso, pastor, então, que eu caí. Eu esmoreci, eu deixei a fé. Irmãos, isso não pode acontecer na vida de um crente. Se você é luz em todo lugar. Porque diz a palavra de Deus que a glória dos filhos de Deus vai aumentando de glória em glória até ser dia claro, raiar a luz. Então, se você foi para o emprego, ou você está vivendo uma comunidade, ou tem pessoas ímpias ao seu redor que estão lhe influenciando para viver uma vida de trevas, porque você nunca foi luz. Porque quando tem muitas trevas, um pequeno facho de luz ilumina todas as trevas. Faz clarão nas trevas. Então, irmãos, nós vemos aqui que as famílias dos crentes, elas vão estar envoltas com famílias ímpias. E que você tem que ser luz no meio das famílias ímpias. E que se você foi contaminado, ou se você não está brilhando no meio onde você está vivendo, com a sua família,
é porque você nunca foi luz. Você vai para a faculdade e você perde a fé, porque você nunca foi luz, você sempre foi trevas. Você está enganado. Se você, né, na sua família, né, nunca foi luz, né, na sua vizinhança, nunca foi luz, é porque você é trevas, você não é luz. As trevas, irmãos, a luz, ela brilha até mesmo no meio das trevas. Então perceba aqui que essa genealogia vai estar repleta de famílias ímpias do lado das famílias crentes. E nós temos que entender que nós temos que lutar para que as famílias malditas, amaldiçoadas, satânicas, malignas, não impactem a nossa família com a sua conduta, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de proceder, que os cananitas, né, não impactem a nossa vida, né, mas que nós possamos impactar e mostrar os nossos testemunhos para elas. Nossa família tem que ser luz no meio de famílias inimigas de Deus. Mas eu quero finalizar, irmãos. Olhe comigo, por favor. Finalizar, concluir esse ponto. Olhe comigo, por favor, o que Deus chama, né, a nossa família para ser. Abra comigo para Gênesis 12. Gênesis 12, verso 1 a 3. Quem achar pode ler, por favor. Olha só. Então, meus irmãos, a disposição da nossa família é de ser luz no meio de famílias que são trevas. Então, abençoa aqueles que te abençoam, né? Seja luz, seja bênção. Essa tem que ser a disposição da nossa família, né? Isso tem que acompanhar a nossa família. Para finalizar, uma última lição. Já estou finalizando. Calma. Vocês já estão pensando lá na panela, em cima do fogão. Calma que está chovendo. Né? Então hoje vai ser, o feijão vai ter muita água, porque está chovendo. Então tenha calma, não vai cozinhar rápido. Para finalizar então, irmãos. Vamos ler aí em terceiro lugar. O que é que esse texto de Gênesis, que é uma genealogia, né, que é chato para dedéu, lê um bocado de nome, né? O que de devoção, de espiritual essa genealogia nos traz? Vamos ler todos juntos, por favor? A solidariedade da raça humana. A terceira lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é a solidariedade da raça humana. Num certo sentido, todos nós, independente, irmãos, de cor de pele, independente de língua, independente, irmão, de nação, de terra que nós estamos habitando, no sentido, irmãos, biológico, todos nós somos irmãos, descendemos de uma só família, nós somos irmãos, o nosso semelhante é meu irmão, nós, irmãos, temos só um sangue, o que corre na nossa veia é sangue. Então, quando nós olharmos para o nosso semelhante, quando eu olho para o Omar Júnior, né, grandão, assim, né, eu olho para o Ronaldo, né, olho para o irmão Saraiva, mais baixinho ainda, é meu irmão, é meu irmão, nós viemos de uma mesma família, e nós temos que olhar para as pessoas, irmãos, eu devo olhar para as pessoas, nos importando com ela, apesar de qualquer crença, apesar de qualquer credo, apesar de qualquer religião, apesar de qualquer raça, nós devemos tratar o nosso semelhante bem. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que tratar bem
Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém lhe pedir um copo d'água, dê. Se alguém pedir para você dar uma carona no seu carro, ah, mas vai sujar meu carro é novo, não posso. Né? Não faça isso, dê a carona. Né? Se alguém no semáforo da Venezuela, né, pedir uma esmola porque está aqui fugindo, né, de uma necessidade, uma crise no seu país econômica, ajude, porque é seu semelhante, é seu irmão, é seu sangue. Porque todos nós, irmãos, descendemos de uma mesma família, da família de Noé. Isso mostra a solidariedade humana. Nós temos que ser solidários. Mas, irmãos, no outro sentido, no sentido espiritual, essas pessoas, elas não são irmãos nossos na fé em Jesus. Se elas são irmãos nossos no primeiro Adão, elas não são irmãos nossos no segundo Adão. Isso aqui, meus amados irmãos, deve ainda levantar ainda mais em nós o senso de urgência para fazer, irmãos, essas pessoas ímpias se tornarem irmãos nossos em Cristo Jesus e pela fé. Há pessoas, meus amados irmãos e irmãs, que nós não podemos ter relacionamento porque eles são ímpios, porque suas famílias são pagãs. Mas nós temos que lutar, irmãos, por aqueles que estão próximos de nós, para que eles recebam Cristo, para que eles também, irmãos, usufruam da mesma comunhão, da mesma santidade de vida, da mesma, irmãos, esperança de vida eterna que nós temos, que é viver com Cristo e ter o mesmo Pai por toda a eternidade. Isso aqui, meus amados irmãos, acende a luzinha nossa para nós nos solidarizarmos ainda mais com o nosso irmão. Aqueles que estão andando por aí sem Cristo são nossos irmãos. No primeiro Adão, mas nós temos que lutar para que eles sejam irmãos nossos no segundo Adão. Olhem comigo, por favor, irmãos, o que diz aí João, capítulo de número 1. Finalizando nessa manhã, vamos ler esse último texto. João, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Quem achar pode ler. Olha só. Mas todos quantos o receberam. Quem é que recebe? É aqueles, irmãos, que creem no nome de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então percebam que aqueles que ainda não receberam o poder de ser chamados filhos de Deus. Por quê? Veja aí, verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Claro, não é do sangue. Nós somos mesmos irmãos de sangue, biológico. Mas os filhos de Deus, eles não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, eu queria que acendesse a luzinha no seu coração. Irmãos, para todos aqueles que estão, aqueles irmãos seus, biológicos, no primeiro Adão, que estão ao seu redor, mas que ainda não nasceram em Cristo, da vontade de Deus, você precisa se solidarizar, não somente com a sua vida, estado físico, material, mas acima de tudo com a sua alma. Você tem que olhar não para o aspecto físico, mas você tem que olhar para a alma da pessoa e dizer: esse meu irmão é um irmão eterno. E se eu não fizer nada, e se eu não disser nada, ele vai para o inferno.
Porque vai dizer aqui que Deus dá poder somente àqueles que recebem a Jesus pelo seu nome e creem nele. Que não nasce da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então eu queria que você se solidarizasse. Ainda mais, seja mais solidário do que você já é. Ajudando as pessoas. Mas acima de tudo, irmãos, olhando pelo âmbito espiritual, pelo aspecto espiritual, essa pessoa carece do nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém.